Aleluia. Graça e paz, igreja. Quantos estão felizes aí com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Amém. Graça e paz. Que o Senhor possa estar falando, ministrando ao nosso coração. Tenho certeza que essa noite é uma noite de resposta para cada um de nós. Amém? E tenho certeza que o Senhor vai falar comigo, com você. Enquanto as crianças estão indo, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, para nós meditarmos aí na palavra do Senhor. Juliana, você pega aí para mim. O touchscreen agora do computador também parou de funcionar. O touchscreen aqui parou. Mas eu sou prevenido, trouxe o mouse. Você deixa aqui para mim? Glória a Deus. Deixa eu ver, não parou aqui não. Você deixa aqui para mim? Aqui, espera aí, só para me organizar aqui. Só pegar minha cola. Sem a colinha não tem jeito, né, pessoal? Vamos abrir aí 2 Timóteo capítulo 4, para nós meditarmos aí da palavra do Senhor, a partir do verso 5. E tem como colocar para nós? O apóstolo Paulo, ele já estava no final da sua vida. Ele estava na masmorra ali de Martíria, em Roma, já no final ali do seu ministério. E ele escreve uma carta para Timóteo. E nessa carta, por mais que ele estava ali na masmorra, num momento de tempestade na vida dele, e todos nós passamos por tempestades na nossa vida, não passamos, queridos? Passamos por momentos de luta, de dificuldade. E o apóstolo Paulo, ele sabia que as cortinas da história da vida dele já estavam se fechando. E naquele momento, por mais que ele estava passando por um momento de luta, de dificuldade, ele ainda escreve para o seu discípulo Timóteo. E antes desse versículo ele fala assim: olha, Timóteo, seja sóbrio. Sabe, talvez uma das coisas que nós precisamos ser na nossa vida é a sobriedade. Sabe, saber discernir as coisas, né? Saber separar as coisas. E naquele momento ele começa a falar com Timóteo, ele escreve. E eu não sei, né, nesse momento de dificuldade, ele fala para Timóteo: Timóteo, seja sóbrio, esteja atento. E essa palavra sobriedade talvez é algo que precisa fazer parte da nossa vida, né? Como igreja, como cristão, como pai, como mãe, como filhos. Estar atento a todas as coisas, né? E no meio da tempestade da vida, porque as tempestades, elas não mandam recado para nós, e nós somos pegos de surpresa nas tempestades da vida. Eu costumo dizer, principalmente lá na célula, né? E eu falo que viver nessa terra é uma viagem, e a gente nunca sabe o que vem depois de uma curva. E de repente, depois de uma curva, nós somos surpreendidos por tantas coisas. A tempestade, né, nos pega de surpresa. E essa tempestade estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Ele fala assim: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Talvez tem momentos, queridos, que nós precisamos parar, respirar para tomar decisões. E uma das coisas que nós precisamos aprender é: nunca tome decisão de cabeça quente. Na hora que você estiver cansado, quando você estiver cansado, não tome decisões. Pare, respire, conte até 10, se 10 não resolver, até 1000, porque nós não podemos perder. Talvez há 2 sábados atrás nós estávamos falando aqui com os jovens, né? E falando sobre os 3 princípios da honra. E uma coisa interessante na honra, que a honra e a fé é a base do milagre. O que traz milagre na nossa vida é a fé e a honra. E Pedro, ele fala assim: olha, honrai a todos. Ele não fala para honrar apenas líderes, mas ele fala que nós devemos honrar a todos. Eu até comentei com os jovens, falei assim: gente, mas Pedro falando sobre honra, né? O Pedrão, eu gosto muito de Pedro, porque Pedro é gente como a gente. Pedro tem medo, Pedro tem ousadia, Pedro é Pedro, né, gente? Quando a gente vê a história de Pedro, eu amo a história de Pedro, porque eu falo que Pedro é gente como a gente. Em determinado momento ele tira a sua espada, depois que ele caminhou com Jesus 3 anos e meio,
E o Pedrão tira a espada ali, quando vem os soldados para prender Jesus, ele pega a espada, vai lá e corta a orelha de Malco. É o Pedro que fala assim: honra a todos. E às vezes, Pedro, quantas vezes nós tiramos a nossa espada para desonrar pessoas? Quantas vezes nós tiramos a nossa espada para cortar, né, sonhos de outras pessoas? Porque quando você vê Malco, você vai ver a história de Malco. Malco, ele era um aprendiz de sacerdote. Ele já estava no final do seu ministério. E ali, para se tornar um sacerdote, ele não podia ter defeito. Então ele não podia ter a orelha cortada. E o grande sonho dele, eu posso afirmar, porque se ele não tivesse entrado ali na escola, né, de sacerdotes, talvez o sonho, às vezes a gente fala que o último milagre de Jesus, né? Qual que é o último milagre que a gente fala que é de Jesus na Bíblia? Vamos lá, gente, qual que é o último milagre? Vamos lá, gente. Qual que é, né? Ele fala assim: qual, pastor? Não, é o que eu estou perguntando para vocês, né? A gente fala que é a ressurreição, mas antes da ressurreição, ele restaura o sonho de Malco, porque quando ele pega a orelha e coloca em Malco, ele está restaurando os sonhos de Malco, porque o sonho dele havia sido cortado, e ele fala sobre você honrar, aquele mesmo Pedro que era impetuoso, aquele mesmo Pedro que era gente como eu e você, com a espada afiada. Em determinado momento ele fala assim: honrai a todos, tenha honra. E aqui, né, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: seja sóbrio. E ele começa a dizer algumas coisas: em todas as coisas, suportai as aflições, fazei o trabalho de um evangelista, cumpre cobalmente o teu ministério. Nós estamos aí implantando a cultura do reino, em servir, e talvez um dos maiores ministérios é poder servir em todas as coisas. E ele começa a dizer: quanto a mim, estou já oferecido por liberação, o tempo da minha partida é chegado. Pessoal, imagina você com o atestado de óbito na mão, e fala: olha, eu sei que o meu tempo está chego ali, os meus dias já estão próximos. Eu gosto muito da história de um homem, né, conhecido como Alfred, e que é o inventor da dinamite. Ele, em determinado momento, ele estava muito enfermo, ele que descobre ali a dinamite e tal, esse cientista, e ele estava muito doente, estava em casa, enfermo, e um dia ele acorda de manhã, ele pega o jornal, e a hora que ele vai ler o jornal, fala assim: hoje morreu Alfred Nobel. E ele olha e fala assim: eu morri? Imagina, pessoal, você acordar e se deparar que você morreu. Ele acorda e estava ali que ele havia morrido, porque ele estava no hospital. E aí o que aconteceu? Ele pegou e começou a ler, falou assim: não, deixa eu ver o que as pessoas irão falar de mim depois que eu falecer. Você já parou para analisar o que as pessoas irão falar de você, queridos? Vai falar de mim? Né? Eu falei, eu acho que foi na casa de recuperação, o que vai estar escrito na sua lápide, né? Você já parou para analisar, pessoal? Ah, pastor, nem quero saber, não fala um negócio desse. Na minha vai estar escrito assim, pastor Carlos, ó, não tinha nem onde cair morto, agora tem. Não, estou brincando, pessoal. Mas deixa eu te perguntar, e ele depara ali, e de repente ele olha, estava escrito ali, falou: olha, Alfred Nobel foi um grande inventor, ele descobriu a dinamite e tal, foi inventor de várias coisas, mas o seu invento vai ser usado na guerra para matar muitas pessoas. E ele seria lembrado como o homem que descobriu a dinamite, que seria usado na guerra para matar muitas pessoas. Aquele homem viu aquilo e ficou: meu Deus, eu vou ser o homem que inventou para matar muitas pessoas. Então aquele homem começou a trabalhar e para mudar a sua história, e ele começou a promover a paz em vez da guerra. Tanto é que até hoje nós conhecemos o Prêmio Nobel da Paz, porque esse homem trabalhou para promover a paz na vida das pessoas. Ele não queria ser lembrado como aquele homem do grande inventor da guerra, mas aquele homem que promoveu a paz. Então, como eu e você vamos ser lembrados, e o apóstolo Paulo, ele fala, ele começa a dizer, talvez um dos textos no Novo Testamento mais belo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Próximo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vinda.
verso 9: procurai vir depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Alguns dizem que ele foi para a mesma terra que o filho pródigo. Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traz, pois, porque ele é útil para o ministério. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que penetra o mais profundo do nosso coração. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor fale e não te cales. Tira de nós, meu Deus, toda ansiedade, toda preocupação. Mas que essa palavra promova, meu Deus, esteja mesmo esticando a nossa fé, alongando, meu Deus, a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, para nós meditarmos hoje na palavra, eu coloquei o título da palavra para nós: valores, princípios na nossa vida. A nossa vida, ela precisa ser norteada por valores e princípios que são inegociáveis da palavra do Senhor. E através do apóstolo Paulo, nós vamos ver alguns princípios e valores inegociáveis na nossa vida, que nós, como igreja, como pais, como família, que nós não podemos abrir mão. Aqui, olhando a história de Paulo, né, como eu já disse, as cortinas estavam se fechando para a vida dele. E mesmo assim, coloca o próximo slide para mim. Quando eu olho aqui o final do ministério, o apóstolo Paulo, ele dá uns últimos conselhos, mesmo ali na cadeia, na masmorra. Paulo dá alguns conselhos, que são valores e princípios para a nossa vida, que são inegociáveis. Talvez nós lemos aqui, talvez nós passamos desapercebido, né? Nós gostamos muito: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas nós vamos ver o que o apóstolo Paulo, como que ele combateu o bom combate, como que ele conseguiu completar a carreira, os princípios, os valores, e como que ele completou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Sabe, queridos, quantos querem completar aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Então a primeira coisa que eu coloquei, você que gosta de anotar, coloca o primeiro conselho: buscai boas companhias. Ele fala assim: procura vir ter depressa comigo. Fala: não, pastor, uma coisa tão simples, mas tão profunda. Porque nós precisamos, querido, de amigos. Aqueles amigos que vão nos ajudar, pessoas que vão caminhar conosco. Às vezes nós estamos aqui na igreja, estamos no meio de pessoas, mas nós somos solitários. E querendo ou não, pessoal, ninguém sobrevive sozinho. O apóstolo Paulo, ele fala: olha, procura vir depressa. Então você começa a perceber que o coração de Paulo, e nós precisamos de companhia. Por isso que ali no Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável estarmos juntos. É como óleo precioso que desce sobre as barbas, as olhas de Arão. É como o orvalho de Hermon sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe, queridos, talvez muitas pessoas não podem estar aqui conosco, por isso estão no campus online assistindo. Bênção que nós temos essa ferramenta. Mas se você pode estar presencialmente, nós não podemos abrir mão. Porque essa coisa de nós estarmos juntos, esse princípio da unidade. Eu gosto muito ali da história de João capítulo 5. A Bíblia conta a história daquele paralítico que estava 38 anos no tanque de Betesda. Mas ali mostra algo do solitário. A Bíblia fala que ele ficou 38 anos, e quando Jesus chega ali no tanque, pergunta para ele o que ele quer, ele fala: olha, eu não tenho ninguém. Eu fico pensando, se esse homem se relacionasse bem com as pessoas, talvez ele ficaria ali apenas uma hora, apenas um dia. Cadê os amigos? Cadê a esposa? Cadê os filhos? Cadê o pai? Cadê a mãe? Ele fala: eu não tenho ninguém. Então quer dizer que se ele se relacionasse, se ele convivesse bem com as pessoas, relacionamento, convivência. Até esse dia o pastor Carlos citou aqui, né, que eu gosto muito de falar da mulher, do azeite, quando o credor chega para cobrar, fala assim: olha, o seu marido, né, deixou apenas dívida para você, vieram os credores, queriam levar os filhos, em 2 Reis capítulo 4, pergunta: o que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele fala assim: olha, então pede vasilhas, e não poucas, vasilhas emprestadas. Então ela sai pedindo vasilhas, quer dizer que ela tinha um bom relacionamento.
Imagina se alguém, ela bate na porta e fala assim: você pedindo agora? Imagina se ela não relacionasse bem ali com os vizinhos, com os amigos. O milagre passou por onde? No relacionamento. Quando você vai em 2 Reis, capítulo 3, a Bíblia conta a história de um homem chamado Jorão. O seu pai havia falecido. Então os credores chegados, os reis vieram contra ele. E quando você vai no versículo 7, a Bíblia fala, ele pediu ajuda a Josafá. Ele estava ali, ele busca ajuda a Josafá. Ele fala: olha, me ajuda. Os reis vêm contra mim. Então quando ele fala: olha, mas não tem profeta para que venha e dar uma palavra para mim, para você. Então quando eles estavam indo ali no deserto, a água acaba, houve mais problemas. E de repente ele fala assim: vamos buscar o profeta. Cadê Eliseu? Eliseu significa solução. Então eles vão buscar a solução. E quando ele chega lá na casa de Eliseu, ele bate na porta. E Eliseu fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, Jorão. Você eu não conheço, mas Josafá eu conheço. E por causa de Josafá, eu vou abrir as portas para você. Traga um tangedor, comece a adorar. Então as chuvas vieram sobre aquele lugar. Tudo isso foi porque relacionamentos. Então relacionamentos vão abrir portas na sua vida e na minha vida. Se relacionar bem. Eu fico vendo Jesus, tem uma família chamada família de Betânia, no capítulo 12 do livro de João. E eu sempre perguntei: o que tem naquela casa que Jesus tanto gostava? Jesus, ele saía de longe, né? Ele andava mais ou menos 5 quilômetros para ficar na casa de Lázaro, Marta e Maria, a casa de Betânia. E quando ele chegava naquela casa, ele ficava ali. E naquela casa, eu fico vendo, toda vez que cita Lázaro, ele sempre está à mesa com Jesus. Eu falo: Lázaro é um crente raiz, né, pessoal? Porque sempre estava na mesa, sentado com Jesus. E a Bíblia fala que naquela casa ele tinha um amigo. E o amigo, ele escuta coisas que discípulos não escutam. Lázaro ouviu coisas que os discípulos não ouviram, porque ele era amigo. Mas lá tinha uma adoradora que estava aos pés, a Maria. Eu brinco que é a Maria do Caicai. Toda vez que você olha, ela está nos pés de Jesus. Eu creio que quando Jesus estava chegando, ela pensava assim: eu caio antes, durante ou depois? Ou ela estava sentada nos pés, ou ela estava lavando os pés, porque ela era adoradora. E naquela casa também tinha uma serva, Marta, sempre correndo de um lado para o outro, preparando o ambiente. Era a casa que Jesus gostava de estar. Eram os amigos de Jesus. Para ser amigo do Senhor, nós precisamos ter o quê? Ser amigos de verdade. Porque o amigo chega quando todos foram embora. O amigo é aquele que te defende em público, mas te exorta no particular. O amigo é aquele que olha para você, sabe, independente do que aconteça, ele continua te amando. Ele não fica te medindo. Ele não fica medindo as suas palavras. Ele conhece. O amigo não é aquele que escuta você. Esse é o amigo de verdade. O amigo de verdade, ele sente empatia. Sabe, a empatia. Porque quando nós temos empatia com o outro, nós não ficamos medindo as palavras que o outro está falando. Eu fico vendo ali, né, quando ele chega naquele lugar, ele olha, porque é um amigo de verdade. O amigo de verdade, ele conhece apenas pelo olhar. Você olha, você sabe o que está acontecendo. Então, queridos, nós precisamos caminhar juntos, amigos de verdade. Eu fico vendo, né, o apóstolo Paulo aqui, que nós estamos citando, ele teve uma oração que não foi respondida. Eu fico vendo no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo tinha um espinho na carne, mas ele entendia a graça. E quando você entende a graça do Senhor, quando o apóstolo Paulo fala assim: eu sei, Senhor, a tua graça me basta. A graça do Senhor todos os dias. Nós começamos a descobrir algumas coisas. Então, primeira coisa, pessoal, buscarmos, o primeiro conselho do apóstolo Paulo, se relacionar bem, caminharmos juntos uns com os outros como igreja. Segunda coisa,
Segunda coisa, coloca para mim. Não fazer registro de mágoas. Ele fala assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Porque Demas, tendo me abandonado. E quantas vezes nós temos registros de mágoa? Pessoas com coração amargurado, coração doente. Eu fico olhando ali no livro de Lucas capítulo 15. Quando eu olho a história ali daquele filho pródigo. A gente olha aquela história ali daquele pai, daquela família. Uma família que estava doente. E aquele pai não percebia. Agora eu fico pensando, se aquele pai tivesse alguns registros de mágoa daquele filho, porque certa vez aquele filho chega, ele tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. O mais velho, ele teria 1/3, é 1/3 de toda herança. O filho mais novo teria apenas uma parte. Um dia ele chega para o pai e fala assim: pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E naquela cultura, quando você pedia parte dos bens, antes do tempo, você estava dizendo: pai, eu quero que você morra. Você morreu no meu coração. Queridos, é muito triste. Esses dias eu fui tomar café numa padaria, e tinha um senhorzinho chorando. Eu falei: o que está acontecendo com o senhor? Ele pegou a casa que ele tinha, ele transferiu para o nome do filho, colocou como venda, e havia se passado 6 meses, o filho chegou para ele e falou assim: o senhor podia desocupar a minha casa? Ele falou: mas como assim? Lá, né, Marcos? E aí, ele falou: não, pai, filho, mas espera aí, o pai e tal, né? Ele falou: não, a casa é minha, eu comprei ela. Eu não havia comprado, o pai tinha. Falei: então você podia desocupar que eu vou vender ela. Queridos, você fala: não, isso não acontece, pessoal. E aquele pai estava todo choroso, e ele estava colocando o pai para fora da casa que era do pai. Eu não sei quantos viram um vídeo aqui, que estava circulando essa semana, de um pai que chegou em casa, e o filho tinha colocado uma plaquinha na porta do quarto: favor não me incomodar. Alguém viu esse vídeo, pessoal? Terrível, não é? E o pai chega, entra, o filho está: eu pedi para que você não entrasse no meu quarto. Ele falou: não, esse quarto é meu, eu construí essa casa. E aí depois ele pega o celular e tal. Mas hoje nós vivemos essa geração, né, que não tem respeito. Então o que acontece? Eu olho, né? Então aqui, né, fazer registro de mágoas, quantas pessoas estão amarguradas. Eu fico vendo, né, pessoal, aquele pai, ele podia ter várias coisas. Eu coloquei aqui até algumas coisas para nós meditarmos na vida desse pai. E olha só que interessante que eu meditei aqui na vida desse pai. Esse pai podia ter vários defeitos, pessoal, menos, olha só, esse homem podia sofrer com a separação, com a perda, com a saudade, menos a dor da culpa. Porque aquele pai, eu tenho certeza que ele fez tudo o que podia para aquele filho. Talvez, e ele não fez registro de mágoa no coração dele, porque a Bíblia fala que quando o filho voltou, fala que ele trouxe vestes novas. Se tinha vestes novas, ele já tinha comprado bem antes. Quer dizer que ele esperava a volta. Agora imagine se ele olha e fala assim: então você tem que me pagar tudo que eu te dei. Aquele homem não agiu, né, com aquele registro de mágoa, mas ele agiu pela graça. E quando nós agimos pela graça, nós não temos esse registro de mágoa dentro do nosso coração. Porque pessoas, pessoal, pessoas nos curam. Deus usa pessoas para nos curar. Mas infelizmente pessoas também nos machucam. Pessoas ferem o nosso coração. Viu, eu contando aqui para vocês a história de Pedro, quando ele tira a espada, e ele corta a orelha de Malco. E às vezes, pessoal, nós tiramos a nossa espada da desonra para machucar pessoas, ferir pessoas. E aí eu fico olhando, né, que às vezes aquele pai ficou ali naquele alpendre, e quantas vezes aquele pai olha e crê que um dia, porque tem 4 coisas que eu coloquei que não pode faltar na nossa casa, pessoal. Sabe o que nunca pode faltar na nossa casa? Abraços apertados.
Abraço apertado não pode faltar, pessoal, porque abraços ele cura. Porque quando você abre os seus braços e vai em direção a outra pessoa, você está dizendo para aquela pessoa, né? Eu não sou melhor do que você, nós somos iguais, eu te aceito do jeito que você é. Abraços cura, pessoal. Abraços apertados. Hoje você deu um abraço apertado ou não? Você deu um abraço apertado ou não? Sabe outra coisa que não pode faltar na nossa casa? Beijos, pessoal. Beijos. Beijos mostra, né, o amor. Mostra ali o quanto nós amamos. Nunca pode faltar, queridos, festejar a vitória do outro. Quando você venha festejar a vitória do outro, a gente olha, né? Essa semana eu enfrentei algumas lutas, né, na área da saúde, e de domingo para segunda, foi muita luta durante a madrugada, e esperando o dia clarear para tomar algumas decisões, e meu menininho acorda muito cedo, pessoal, ele acorda 4, 5 horas, o Dom já está elétrico, tá, meu? E aí, o Dom acorda, e todos têm que fazer o quê? E aí, eu estava passando muito mal, tal. A hora que eu cheguei no quarto, ele é muito grudado com a mãe, eu chamo ele de carrapatinho de teta, porque ele gruda na mãe. E aí, a hora que ele me viu, ele pulou no meu colo, e aí, durante todo aquele tempo, ele não queria sair do meu colo. Ele olhava para mim, passava a mão em mim, a mãe vinha pegar ele não queria sair nem para mamar, nem para tomar o café da manhã, e parece que ele olhava e sabia que o papai não estava bem, e ele grudava, e ele pulava no meu pescoço, e aí sabe o que eu fazia, pessoal? Eu fazia menção de entregar para a Bruna, só para ele grudar no meu pescoço. As mães morrem, né, tia Carlinhos? Bom, não é? Os papais aí, não é bom ou não, pessoal? E eu falava assim, vai com a mamãe, ele grudava, e aí ele subia aqui assim, aí ele olhava para a mãe dele assim, grudava aqui assim, aí ele olhou para mim, veio e nhac na minha orelha. Eu falei, Dom, não pode. Mas cura não cura abraço, pessoal? Abraços cura. Mas abraços o quê? Apertados. Então, primeira coisa que não pode faltar em casa, igreja. O que não pode faltar em casa? Abraços o quê? Outra coisa que não pode faltar em casa, coração facilitador. Um coração disposto a perdoar. Um coração facilitador. Aquele pai tinha um coração facilitador. Então, primeira coisa que não pode faltar, abraços apertados, beijos, um coração facilitador. E quarto, não pode faltar em casa, aprenda a festejar, mesmo que seja coisas pequenas. Então, outra coisa que eu coloquei, não tenha registro de mágoas. Ele fala, olha, Demas amou o presente século. Quantas pessoas têm amado esse século? A Bíblia fala para nós não amarmos esse mundo, nem as coisas que há nesse mundo. Demas foi fascinado por esse mundo, abandonou o apóstolo Paulo. Segunda coisa que eu vejo, terceira, restaurar relacionamentos estremecidos. Queridos, relacionamentos estremecidos. Aqui eu coloquei, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz, pois me é útil para o ministério. Queridos, Paulo tinha um problema com Marcos. Em determinado momento, acho que é Atos capítulo 16, ele e Barnabé se contenderam por causa de João Marcos. Barnabé queria levar Marcos para a viagem missionária. Paulo falou assim, você não vai levar Marcos, porque Marcos me abandonou na outra viagem. Então aí ele fala assim, não. E Barnabé significa aquele que consola. Agora imagina o consolador brigando. Barnabé significa aquele que consola.
E ele, Paulo, falou assim: não. Então agora Paulo pega Silas e vai numa viagem, e aqui Barnabé pega João Marcos e vai na outra viagem. Mas no final do ministério ele fala assim: mas que besteira, traz João Marcos, porque é o último. Havia estremecido ali os relacionamentos. Ele fala: olha, relacionamentos precisam ser o quê? Facilitados. Nós precisamos ser construtores de pontes e não cavadores de abismo. Às vezes nós brigamos por coisas tão pequenas, tão irrisórias. E aqui ele fala: olha, traz João Marcos, porque é o último ministério. Fico pensando aqui, o que passa no coração de Paulo? Fala assim: como eu perdi a oportunidade de caminhar com esse camarada. Vamos lá, o próximo. Coloca o próximo. Continua a estudar a palavra, mesmo que a circunstância seja adversa. Ele fala assim: Alexandre, o latoeiro causou muito mal, somente o Senhor trará paga segundo as suas obras. Coloca o versículo 15 para mim, se tiver como. Ele fala assim: traz depressa para mim os pergaminhos. Queridos, a palavra, no próximo versículo fala assim: traz depressa para mim os pergaminhos. Eu coloquei o versículo errado. Traga depressa para mim os pergaminhos. Pessoal, nós não podemos ficar nem um dia sem essa palavra. Eu não sei se vocês sabem, mas 98% dos cristãos nunca leram a palavra de Deus. Nunca leram toda a palavra de Deus. Desculpa. Nunca leram a Bíblia toda. Conhece trecho das Escrituras, mas não conhece toda a palavra. Nunca leram a Bíblia. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui para constranger ninguém. Mas não tem como, pessoal, nós dissermos que nós somos cristãos sem conhecer a palavra. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eu lembro que eu fazia pré-vestibular, eu sempre andava com a Bíblia dentro da mochila, e eu tinha um professor de filosofia, e um dia ele falou um absurdo na sala de aula sobre a Bíblia. Ele falou: não, porque tem isso na Bíblia e tal. Ele falou: lembrei que ele falou assim: olha, 1000 chegará, 2000 não passará, porque está escrito na Bíblia. Eu levantei o dedinho, falei assim, professor, não tem isso na Bíblia. Ele falou: tem. Eu falei: não tem. Não tem isso na Bíblia. Ele falou: tem. Eu falei: não tem. Eu fui abrir minha mochila, peguei a Bíblia e falei assim: então mostra para a sala de aula aonde tem. Ele falou assim: tem, mas eu não sei onde está. Eu falei: sabe por que o senhor não sabe? Porque não tem. É porque o senhor não sabe. Agora, se o senhor procurar nos livros de Nostradamus, tem. Ele falou assim: você conhece toda a Bíblia? Eu falei assim: conhecer, eu já li, mas eu não sei todos de cor. Mas eu sei o que é verdade, o que é mentira. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a Bíblia, se a verdade liberta, a mentira escraviza. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, ter um relacionamento com a palavra. Se amanhã ou depois essa palavra for tirada das nossas mãos, você conhece pelo menos um versículo de cor, uma palavra que norteia a sua vida, aquela palavra que diz assim: que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, também não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Antes não é o Senhor que justifica. Estou bem certo que nem a morte, nem a perseguição, nem a peste, nem a tristeza, nem a angústia, nem a fome, nem a escassez, porque sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, queridos, a palavra de Deus precisa nortear a nossa vida. Sabe, naquele momento de luta, não é pegar aqui e falar assim: Senhor, porque tem gente que gosta de fazer loteria, né? E eu fazer aquelas caixinhas de promessa. Caixinha de promessa só tem coisa boa, né? Você vai lá e tira uma: deixa eu ver qual que é o versículo do dia. Ou aqueles, né, que vai lá e fala assim: deixa eu ver o que Deus tem para falar hoje. Vai lá e coloca o dedo, e está escrito assim: Deus, qual que é a palavra para mim hoje? Vai lá e faz assim,
Aí está escrito: e Judas saiu e se enforcou. Eu falo assim: Deus, eu não estou brincando. O pessoal fala: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E Judas saiu e se enforcou. Misericórdia, né? Faz depressa. O que tem que fazer, faça depressa, né? Misericórdia, né? Vai lá e fala assim: Saul pulou na espada. Misericórdia. Então, queridos, a palavra de Deus, qual que é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida? Outra coisa, né? Ele fala, continua lendo, coloca o próximo, 5. Perdoar quem te feriu. Pessoal, talvez aqui é um grande segredo, o perdão. Perdoar. Perdão é fácil, pessoal? Não é fácil. Não é fácil perdoar. Sabe, queridos, aqueles registros de mágoas dentro de nós. Ele fala assim: Alexandre o latoeiro causou muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as tuas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente. Ele fala assim: Deus vai dar a paga para Alexandre o latoeiro. O que é latoeiro, pessoal? Lata é aquele que aparece ser, mas não é. Que em vez de refletir, mostra apenas uma sombra. Então quando ele fala Alexandre o latoeiro, então lata não tem brilho, lata, ela é fosca. Então aqui fala que Alexandre tinha uma aparência, mas não era, estava no meio, mas não era, porque ele não tinha o brilho, ele era apenas fosco. Por isso que fala Alexandre o latoeiro. Então ele fala, olha, então nós precisamos o quê? Perdoar. E perdão não é fácil, né? Eu fico vendo, há um tempo atrás eu fui visitar uma senhora na UTI. Essa senhora estava muito enferma, e ela estava lá com um tumor, e eu lembro que naquele momento eu peguei na mão dela, falei assim: vamos orar. E algo falava no meu coração: pegue na mão dela e peça para ela repetir a oração do Pai Nosso. Nós sabemos que aquela oração é apenas um exemplo. Eu peguei na mão dela, falei assim: vamos orar. Fala assim comigo: Pai Nosso. Ela: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas. A hora que eu falei perdoa, ela travou, e ela começou a chorar, e ela não conseguia liberar essa palavra perdoar. E aí depois de muito conversar com ela falou assim: eu não consigo, pastor. Eu falei: por quê? Ela falou assim: hoje eu estou aqui, e eu não consigo perdoar os meus filhos, porque algo aconteceu no meu casamento durante anos, e os meus filhos sabiam, e os meus filhos não me contaram. Por isso hoje eu não consigo liberar perdão para os meus filhos e para o meu esposo. E aquela mulher travava, e quando ela conseguiu falar: eu perdoo, algo aconteceu naquele lugar. Aquela mulher, parece que o coração dela, ela fala assim: pastor, parece que eu quero voar, parece que eu tirei um peso de dentro de mim. Sabe, queridos, perdoar não é esquecer. Quando alguém fala não esquece, perdoar não é esquecer. Você já viu quando você tem uma cicatriz ou uma marca de uma cirurgia, a pessoa olha: o que foi? Você lembra, mas aquilo não traz mais dor. Eu fico olhando aqui, não, é esse braço. Eu lembro que com 14 anos eu caí, quebrei esse braço, e passou 10 dias eu caí e quebrei o outro. E o meu punho, pessoal, meu braço virou, e meu punho encostou no meu cotovelo. A minha mão ficou aqui, ó, e tem a cicatriz. E toda vez quando eu passava ali de frente a um hospital, não vou falar o nome, e eu lembrava daquele episódio, pessoal. Eu caí, era 2 horas da tarde, e eles foram engessar meu braço, já era 15 para meia-noite, e não me deram um analgésico, e eu com o braço todo torto. E aí aquele médico chegou, olhou, falou: não, está fácil de resolver. A minha mão estava aqui, ele pegou, puxou e voltou. Está fácil de resolver. Queridos, eu juro,
Eu pus o nome dele na nota promissória. Falei, você está liberado no mundo espiritual, porque durante muitos anos eu rezei por você, e eu rezo e acontece. A última pessoa que eu rezei, eu escutava os gritos lá de casa dela. Não, estou brincando, pessoal. Então o que acontece? Mas eu sei quem que é. Não vou falar não, essa pessoa, graças a Deus que não fez cirurgia, senão meu cotovelo estava aqui no meu queixo. Aí, pessoal, o que acontece? Mas eu liberei perdão, amém? Eu lembrava daquele dia, pessoal. Alguém já ficou com o braço quebrado? Eu não sei quantas horas foram. Mais de 10 horas com o braço quebrado, sem tomar um analgésico. Imagina. Aí engessou meu braço. Eu estava com esse. Passou mais 10 dias. Eu estava orando. Eu caí e quebrei o cóccix. Mas, pessoal, o Marquinhos está me olhando ali, né? Com a cara da Nazaré, pensando, o que esse menino aprontou? Mas, pessoal, né, eu olho, perdoar quem nos feriu, não é fácil. Então, perdoar não é o quê? Não é esquecer, mas é lembrar sem dor. Vamos lá, sexto, Lu, você me ajuda aqui, fazendo um favor? Sexto, confiar na assistência de Deus. Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a sua vida e sobre a minha vida. Sabe, queridos, a palavra de Deus, aquele que prometeu é fiel para cumprir sobre nós. Aqui diz assim, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja imposto em conta. No 17 fala, mas o Senhor me assistiu em todas as coisas. Lá em 1 Timóteo 1,15, tem como colocar aí para nós, fazendo um favor? 1 Timóteo 1,15. Se tiver como, se não tiver, a gente vai seguindo aqui. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A palavra de Deus é fiel, amém, queridos? O Senhor é fiel. Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre nós. Sabe, queridos, às vezes a gente tem umas dívidas de gratidão, dívidas de honra. Deixa eu falar algo para vocês. A minha avó, eu sempre tive uma dívida de gratidão com ela. Então a minha avó, na verdade, foi a minha mãe. E aí minha avó sempre cuidou de nós. Então eu viajava muito, às vezes ia até para outros lugares, para o exterior. E eu sempre orava e falava, Deus, não leva a minha avó sem antes eu despedir dela. Deixa eu despedir dela. Quando o Senhor for levar, deixa eu despedir. Minha avó já estava com 95, 98. Eu falava, vó, Deus, deixa eu despedir dela. Às vezes eu ia viajar, eu ia pregar em outros lugares, eu falava assim, eu vou lá na minha avó. Chegava lá e falava, vó, me abençoa. Ela pegava no meu braço e falava, você está comendo? Você está comendo direitinho? Eu falei, tô, vó. Se acontecer a terceira guerra mundial, já tem reserva. E aí eu falava, ia lá e falava, se acontecer alguma coisa, eu despedi. Para Deus. Então eu ligava, falava, se ele está levando blusa. Aí bom, eu sempre orei e falei, Deus, eu tenho um combinado com o Senhor. E o combinado não é caro. O Senhor não respondeu, é porque o Senhor está de acordo. E eu lembro um dia, numa sexta-feira, agora eu não estou lembrando a data certinha, acho que é dia 15, não sei se é de setembro. Havia uma reunião de casais aqui na igreja. Cheguei em casa correndo e tal. Falei, Bruna, vamos embora. Aí ela parou, nós já estávamos prontos, vamos para a igreja. Ela disse, amor, é 10:06. O culto começa às 19:30. Eu virei o carro, falei assim, então vamos lá na casa da minha avó. A hora que eu parei o carro, ela me olhou.
Eu olhei para ela, deu um sorriso e começou a passar a mão. E ela foi embora. Eu falei, Deus, obrigado, porque o Senhor é fiel. Sabe, queridos, talvez você está passando por momentos, aquele que prometeu é fiel. Talvez no meio da tempestade, se tudo tiver ao contrário, feche seus olhos, entra para o lugar secreto, fecha a porta, e seu Pai em secreto vai te ouvir. Se você não tem o que falar para abençoar, não posta. Se aquilo que for sair de você não for para abençoar, não faz. Sabe, entra, fecha a porta. A Bíblia fala, entra, fecha a porta e o Pai em secreto te ouvirá. Então, o poder da porta fechada, às vezes a gente fala muito da porta que se abre. Quando o Senhor fala para aquela mulher do azeite, fala, olha, pega esse azeite com toda a sua família, entra na sua casa. O que é isso? O poder da porta fechada. Fecha a porta e o Deus em secreto vai te ouvir. Então aqui ele fala, né? Confiar, pode passar o tempo, as estações, mas aquele que prometeu é fiel, para mim e para você. Outra coisa, para nós terminarmos, tributar ao Senhor toda honra, toda glória. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o teu reino celestial. A Ele toda glória, para todo sempre. Amém, amém e amém. Sabe, tudo aquilo que for feito na sua vida, a Ele toda honra, toda glória. Esses dias uma pessoa falou, não pastor, olha só a coincidência que aconteceu na minha vida. Eu falei, não foi coincidência. Deus permite coincidências quando Ele não quer aparecer no milagre na sua vida e na minha vida. O Deus que é todo poderoso para fazer infinitamente mais, sabe, mais do que você pede. E tudo que você plantou, um dia você vai colher. Tudo que você planta, você colhe. Eu queria só terminar contando isso para vocês. Eu lembro que nós estávamos na Itália, e nós fomos até uma cidade chamada Treviso. Chegamos nessa cidade, e aí o pessoal que estava no carro falou, Eltinho, vai lá e pergunta para aquelas pessoas que estão lá, aonde fica o cartório. Eu falei assim, vocês estão de brincadeira, né? Eu falei assim, eu não sei falar italiano, e eu não sei falar inglês, male, um português ruim. Aí todos falaram, não, Eltinho, vai lá, tal. Eu falei, vocês estão de brincadeira. Falou, vai, então tá, pode deixar, eu vou lá. Desci do carro, eu fui lá, e tinha um grupo lá, cheguei perto, falei assim, e aí galera, alguém fala português? Ele falou assim, nós somos brasileiros. Eu falei, Deus está nesse negócio. Eu falei, aonde fica o cartório? Ele falou assim, olha, o cartório fica aqui na rua de baixo, mas hoje o cartório está fechado, porque é feriado aqui na cidade e tal. Eu falei, não, nós precisávamos ir no cartório, e eles falaram assim, mas a minha mãe trabalha no cartório, se vocês quiserem, vocês podem ir lá em casa, tomar um café. É brasileiro mesmo, não é, pessoal? Só brasileiro, não é, que faz isso? Brasileiro ou não? É brasileiro que faz isso. Minha avó fazia muito isso. O pessoal passava limpando ali, né, varrendo, capinando, varrendo a rua. A hora que eu chegava em casa, eu estava tudo sentado lá na mesa, minha avó fazendo café. Eu falava, Eltinho, vai lá buscar pão para o pessoal. Brasileiro é assim ou não é, pessoal? Brasileiro é assim. E aí nós fomos lá, cheguei lá, falei, e aí pessoal, hoje é feriado na cidade, e está fechado tudo aqui na cidade, então cartório só amanhã. Eles olharam para mim e falaram, você está de brincadeira, né? Falei, como que você sabe? Eu falei assim, gastei meu italiano. E aí, falei, olha, vamos lá. E nós fomos lá na casa deles, tal, conversamos com a mulher, tomamos café, depois viajamos, fomos para a Inglaterra. Quando chegamos na Inglaterra, a época ainda do Messenger, ou da fumaça, e aí mandamos uma mensagem para ela, ela falou que não podia não resolver o problema, porque ela estava com um problema muito grande, porque a filha dela tinha atentado contra, não dá para falar palavras, senão a live cai, e aí a filha estava muito ruim, e nós falamos, não, vamos orar por ela, tal. Falou assim, mas aonde que ela está? Ela falou, não, ela está morando na Inglaterra. Eu falei, uai, nós estamos na Inglaterra. Falei, qual que é o bairro? E aí a hora que ela falou o bairro, era o bairro que nós estávamos.
E aí nós fomos visitar essa jovem, e nós pudemos levar notícia para aquela mãe que estava desesperada. Pessoal, qual que é a probabilidade disso acontecer naturalmente falando? Zero. Mas Deus, quando Ele coloca as suas mãos, amém? Às vezes o diabo levanta e coloca um ponto final na nossa história. Deus levanta e coloca uma vírgula. Ele levanta e fala assim: como é que é? Homens podem tentar contra nossas vidas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. É Ele que estabelece e é Ele que tira. Feche seus olhos. Sabe, queridos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, aquele que está aqui nesse lugar, eu quero te convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Sabe, começa a orar, a colocar a sua vida, a sua família diante do Senhor. Talvez as coisas não saíram do jeito que você planejou, do jeito que você imaginou. Sabe, mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe, as circunstâncias podem sair do controle do homem, mas não sai do controle do Senhor. O Senhor tem a última palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sabe, essa noite, Senhor, sabemos que é noite de resposta. Essa noite é noite de resposta. Você pode levantar a tua voz e começar a orar, querido. Orar sobre a sua vida. Orar sobre a vida do seu esposo, da sua esposa. Orar sobre a vida dos teus filhos. Talvez você chegou aqui hoje. Talvez você saiu da sua casa e algo tem roubado a sua paz. Sabe, porque tudo aquilo que rouba a sua paz te domina. Mas essa noite eu quero te dizer que o Senhor, Ele toma o controle de todas as coisas. Você pode começar a orar, levantar a tua voz. Sabe, levantar a tua voz, o princípio da mesa. Essa noite Deus quer estabelecer algo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que está nos escutando agora, pelas redes sociais, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que essa noite é uma noite de resposta. Senhor, o Senhor me trouxe aqui nessa noite, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Você pode se colocar agora sobre os seus pés, querido.